Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes são eles: a Ana Júlia, o Enzo, a Júlia, a Ana Laura, a Vitória, a Evelyn, o Pedro, a Adriele, a Alana, o Matheus, o Micael, o Cauã, o Vitor, o Eduardo, o Jonathan, o Gabriel e a Manuela. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, né? 2 alunos. Porém, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, por qualquer motivo que seja, deve assistir e colocar as suas atividades e aprendizagem em dia. O material será enviado, que não chegou ainda, né? Pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o material? Currículo em ação de matemática do primeiro semestre. Ano passado chegou 4 livros, os seus eram laranja, né? 4 laranja e 4 azul escuro, quero aprender juntos, né? Vocês recebiam 8 apostilas no ano passado. Esse ano, pelo que eu vi, vocês vão receber 4. Esse azul, esse verde aqui, ele vai vir com os 2 livros dentro dele. Ele vai vir mais grosso, vai vir com o primeiro e segundo bimestre junto. Por isso que fala primeiro semestre. É o primeiro e o segundo bimestre junto. Nos primeiros meses, primeiro semestre, a gente vai usar essa apostila. Vamos dar início hoje à situação aprendizagem 1. Essa é a parte 1. Lá na página 9 da apostila, tem uma boas-vindas para vocês lá, né? Vai estar escrito assim: matemática, que é a matéria mais legal que existe. Sim. Prezado estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o volume 1 do material de apoio ao Currículo Paulista de Matemática. Nesse volume, apresentaremos 6 situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir com o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista para esse bimestre. Na situação aprendizagem 1, vamos rever, quer dizer que é coisa que vocês já aprenderam, vamos rever algumas propriedades de conjuntos numéricos e, por meio de uma reta numérica, representar determinados valores numéricos. Aí tem um desenho lá, bonitinho. E qual é a habilidade da situação aprendizagem 1? É a habilidade EF09MA01. EF, o que quer dizer? Ensino Fundamental. 09. Nono ano. MA. Matemática. Maravilha, né? Matemática. Só eu que fico contente de falar matemática, os outros. E o 01, que é o número 1, é a habilidade número 1, tá? Do nono ano. Então, qual é a habilidade? Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional, com as medidas de diagonais de um polígono e as alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade. Objetos de conhecimento: necessidades dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Dando início então, página 10, atividade 1, roda de conversa, retomando os conjuntos numéricos. 1.2. No mapa conceitual abaixo, escreva as principais características referentes aos conjuntos numéricos. Então, o que é um mapa conceitual? É mais ou menos assim. Para fazer um pão, e no centro, ali no lugar de conjuntos numéricos, vai estar pão. O que a gente precisa para fazer o pão? Trigo, fermento. Vou mudar. Para fazer um bolo, vai que a gente esquece o ingrediente do pão, o pão não vai dar certo. Bolo: açúcar, farinha, fermento, óleo,
ovo, O que é o bolo? chocolate. Chocolate. Chocolate em pó, né? Só isso? Não. Leite, trigo, açúcar, ovo, fermento, óleo. Tá. É só. Só, E beleza. chocolate. Ah, eu achei que precisava de forno também. Precisa? Da forma. Precisa. Forno, forma, Da manteiga. margarina para untar a forma, Do gás. o gás, né? Se for Aí, elétrico. isso aqui são os bracinhos, as propriedades, o que, que a gente precisa. Dando um exemplo. Só que nós vamos fazer um mapa conceitual sobre os conjuntos numéricos. Então, isso aqui é um exemplo que vai ter na apostila, só que não cabe aí. Então a gente vai construir um. Olha lá. Conjuntos numéricos. Esse é o mapa conceitual dele. Como que funciona isso? Então eu vou explicar, depois vocês copiam. Espera aí. Ó, como que funcionam os conjuntos numéricos? Existem os números reais, certo? Então o conjunto numérico é formado pelos números reais. E os números reais está aqui, ó. Eita, não deu certo. Conjuntos reais. É isso aqui tudo, ó. Esse retângulo inteiro é conjuntos reais, certo? Dentro dos números reais existem dois conjuntos: os racionais e os irracionais. Vocês lembram o que é um número irracional? Quando fala assim, nós somos animais racionais. Nós somos animais que pensamos, que a gente consegue perceber as coisas, definir uma coisa, né? O número irracional é o número que você não consegue saber aonde que ele vai terminar. Quem lembra o exemplo do número irracional? 3,333. Isso é uma dízima periódica. Esse eu sei que ele continua 3333. Então esse eu sei que ele está se repetindo 3 infinitamente. Então ele não é irracional. Cada vez um número diferente. Ele aparece sempre em duas coisas. Ele aparece muito em duas coisas. Ele é uma letra grega famosa. Que quando a gente vai falar é duas letrinhas só. Pi. O pi é o número irracional. A gente sabe que o começo dele é 3,14. Aí ele vai ter um punhado de número. Dizem que, não lembro que ano, supercomputadores conseguiram achar 10 mil números depois da vírgula, 10 mil casinhas depois da vírgula, e não conseguiram achar um padrão, uma sequência. Então esse número é irracional, não tem fim. Outros que são números irracionais: raiz quadrada de 2 tem fim? Ó, vamos ver a raiz quadrada de 2. 2, raiz quadrada de 2. 1,41422 Nossa, não vai ter fim. Ah, professor, lógico que tem fim. Parou no 7, que não cabe mais na calculadora. Ela é irracional, ela não tem fim. Raiz quadrada de 4 é irracional? Sim. Não, é 2. É 2, então ela é um número exato. Então ela não é irracional. Tem gente que acha que toda raiz é irracional. Não, é só quando ela não tem fim. Tá bom? E aí, tem os números racionais, aqueles que a gente consegue perceber. Os números racionais, quando a Vitória falou 3,333333, esse número é uma dízima periódica, ele é gerado por uma fração. Todo número que é feito uma fração, toda fração tem um número inteiro em cima, um número inteiro embaixo, ele é racional. Ele é racional. Então vamos ver aqui. Por exemplo aqui, ó. Cadê minha caneta? 1/3, ele é racional? Não tem nem que pensar muito, sabe por quê? Ele é uma fração? Ele é racional. Agora, ele pode ser um racional que está dentro do inteiros, ele pode ser um racional que está dentro dos naturais também. Esse caso aqui, 1/3 dá 0,333 e um infinito. Então ele é somente racional. Agora, os 6/2 é racional? Sim ou não? Ó, vocês não prestaram atenção no que eu falei. Toda fração é racional.
Toda fração que eu perguntar para vocês vão falar, é racional. Então, 6 meios é racional? Sim. Ele é só racional ou ele é inteiro ou natural também? Vamos fazer a divisão para ver. 6 dividido por 2. 3. 3 é inteiro? Sim. Então, 6 meios, além de ser racional, ele também pode ser considerado inteiro. Ele pode ser considerado natural? Sim. Porque os inteiros são números naturais e também os números negativos, que são para baixo do zero. Então, quando a gente chega nessa conclusão, a gente vamos começar a estudar de dentro para fora agora. Números naturais, representado pela letra N. Ele começa no zero e vai até quantos? Alguém fala, pelo amor de Deus. 10? Não. Não, eu vou escrevendo até alguém acertar. Infinito. Ai, que bom. Já está com medo de estar acabando aqui o campo. Esses são os números naturais, né? Eu contei uma historinha já uma vez para vocês, que eu inventei na minha cabeça meio doentia lá, como que faz para memorizar isso. Eu fiz assim. Quando Deus criou a terra, só existiam as coisas naturais. Então era natural o Pedro não ter nenhuma ovelha? Era natural? Sim. Você tem quantas ovelhas, não, Pedro? Aí continua sendo natural, né? Continua tendo nenhuma. Então era natural, o zero era natural. Aí o Pedro achou uma lá, pá, comprou uma. Então ele podia ter uma, era natural? Era. Ele podia ter duas? Poderia. Aí ele começou a criar, até quantos ele poderia ter? Até o infinito, certo? Aí veio o ser humano e começou a inventar as coisas deles. O Mateus foi lá e falou assim: Pedro, me empresta uma ovelha. Pronto, inventou a dívida. Agora, se não tem ovelha, se deve uma ovelha para o Pedro. Se pegou uma ovelha do Pedro, matou ela, fez churrasco com ela, e você tem quantas ovelhas? Nenhuma, ainda deve uma. Então o número negativo não é natural, é criação do Mateus, do homem, né? Então daí os homens criaram as dívidas. Até hoje a dívida quebra com a gente, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Aí o Micael não ficou muito contente. O Mateus inventou o número negativo, eu vou inventar alguma coisa também. Pedro, vamos matar uma ovelha e dividir em 4 partes. Eu pego uma, o Mateus pega outra, o Micael, você ficou uma e outra nós damos pro professor Ricardo para ganhar nota. Aí o que o Micael inventou? A fração, 1/4. Pegou a ovelha, dividiu em 4 pedaços. É natural o Pedro ter 1/4 da ovelha lá pastando sozinha? Como que vai matar a ovelha? Vai pegar a ovelha e dividir em 4 partes, uma parte fica viva pastando? Não existe, né? Então não é natural. Também não é inteiro, porque foi dividido. Então quando é formado uma fração que ao você dividir, ele não dá uma resposta inteira e nem uma resposta natural, ela é chamada de racional. Por que racional? Porque eu consigo entender que alguma coisa foi dividida em 4 partes e eu ganhei uma parte, certo? Tudo isso, todos esses números, tanto os naturais quanto o inteiro, vamos ver quem lembra. O natural é representado pela letra N e o inteiro? Não. Z. Muito bem. Representado pela letra Z. Os números inteiros é o infinito negativo e todos os números naturais. Até quanto? Infinito. Se é todos naturais, é até o infinito. Aí os racionais, que é representado pela letra Q. Não sei se o Enzo viu, mas os demais não viram. Tá aqui, ó, Z, Q, né? Falta de observação. Os números racionais são todos os números naturais. Também vai ter quem no meio aqui, ó? 3 meios. 3 meios é 1,5, né? Então ele tem todos os números naturais, todos os números inteiros, que são os negativos, né, no caso, junto com os naturais. E além disso também vai ter número com frações, com vírgula, né? Por exemplo, 3 meios dá 1,5. E aí ele é construído os números racionais.
Ou seja, é mais ou menos falar assim: quem nasce em Guapiara é guapiarense, certo? Mas quem é guapiarense também é o quê? Paulista. Por que ele é paulista? Porque Guapiara está dentro do estado de São Paulo. Mas quem é paulista também é brasileiro. Por quê? Então o guapiarense não é só guapiarense, ele é guapiarense, ele é paulista e brasileiro. Agora, todo brasileiro é paulista? Não. Por isso que não é todo número que vai ser inteiro. Todo número inteiro, ou seja, todo paulista é guapiarense? Não, tem gente que mora ali em Ribeirão. Então é um grupo dentro do outro. E tem aqueles excluídos, os irracionais. Irracionais é aquele que não dá para entender o fim dele. Tá? Daí tem gente que vai falar: mas então a matemática inteira é irracional, nunca entendo o fim? Não, calma aí, só os números que nós estamos falando. E lá no terceiro colegial, mais ou menos, não sei quem vai dar aula para vocês, vai chegar e vai falar assim para vocês. Vamos ver, se Deus quiser. Vai chegar e vai falar assim para vocês: vocês conhecem só os números reais? Ah, mas é lógico, o professor Ricardo só ensinou os números reais. Todos os números reais é formado por dois grupos: racionais e irracionais, certo? E aí você fala, fora isso, mas voltando ao nosso exemplo aqui, tirando os brasileiros, não tem mais ninguém nesse mundo? Tem os internacionais, que são os irracionais aqui no nosso exemplo, certo? Aí esses são a população, são os terráqueos, os que moram no mundo, na Terra. E aí quando aparece uma coisa que eu não entendo, apareceu um negócio lá que, ai rapaz, isso aí não é real, não existe isso. A gente chama do quê? Do que eles chamam o Messi? ET. Tem os que não são da Terra aqui, né? No nosso exemplo. Então os números que não são reais, não tem realidade ali, o que são? São os números imaginários. Então lá no terceiro colegial, pode ser eu ou outro professor, vão perguntar assim para vocês: vocês já ouviram falar de números imaginários? Você fala, meu Deus do céu, os números que existem já é difícil, imagina um número que imagina ainda. Existem os números imaginários, mas não vou falar para vocês agora aqui, senão vai confundir a cabeça de vocês, tá bom? Por enquanto nós vamos ser atentos só aos números reais. Então agora eu vou apertar pause e gostaria que vocês fizessem o desenho do mapa conceitual igualzinho a esse que está aí, tá bom? Nós que deu nossos pulos. Tem menina, assim. E o senhor? 1.1, estranho, né? Será que eu inverti as coisas aqui? 1.2 ali em cima, 1.1 embaixo, depois eu acho que a apostila do ano passado, calma, eu vou apertar pause e vou conferir agora. Que curioso. Eu deixei o espaço. Arrumando então, o que nós tínhamos feito é 1.1. Aqui é 1.2. A partir das ideias do mapa acima, formule um parágrafo sobre os conjuntos numéricos. Como que ficaria esse parágrafo? Olha que parágrafo grande. Vou ler para vocês. O conjunto numérico reais é dividido em dois grupos. Quem lembra quais são esses dois grupos? Racionais e os irracionais. Os números irracionais são números decimais, infinitos e não periódicos. Como assim decimais? Tem casas depois da vírgula. Infinitos, quer dizer que ele nunca acaba. Ah, mas então 3,33333 é irracional. Calma, tem mais uma regrinha. E não periódicos. A gente não consegue perceber que tem um período que se repete. E não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Ou seja, não dá para representar em forma de fração. A hora que eu faço 1/3 lá e dá 0,333333333, ele não é irracional, porque ele tem um período, é o 3 que se repete infinitamente. Os números racionais são formados por números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3 ao infinito e além.
por todos os números inteiros. O que são os números inteiros? Ele conta com todos os números naturais e mais o infinito dos números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 4, menos 5, menos 6, ao infinito negativo. E os números racionais conta com os naturais mais os inteiros. Além de ter todos os números naturais e inteiros, eles têm os números não inteiros, que é 1,2, 1,5, 1,8, 1,3333333, que podem ser representados por frações. Vou apertar pause então para vocês fazerem o registro do número certo agora. Continuando. Atividade 2. Escrevendo os números racionais na forma decimal. Os números racionais. Como que eu leio esse primeiro número? 20 quartos. E o segundo? 10 quartos. 10 quartos. E o terceiro? 6, 10. Menos 6 décimos. E depois? 2 sextos. 2 sextos. E depois? Menos 83, 300 avos. Isso. Menos 83, 300 avos. E o último ali? 45, 13 avos. Estão na forma de fração. Escreva-os na forma decimal. Em seguida, explique como você fez esse procedimento. Vocês precisam lembrar de uma regra. Toda fração é uma Divisão. o de cima Pelo de baixo. dividido pelo de baixo. Então 20 dividido por 4. Na tabuada do 4, quem vezes 4 chega perto do 20 sem passar? 5. Está exatamente 20. 0 que tira 0 dá 0. 2 que tira 2 dá 0. Acabou? Acabou. Qual foi a resposta? Ah, mas ele quer em forma decimal, professor. Tem que ter vírgula. Então põe 5,0. Não precisa. Mas se você quer pôr, põe. Tá bom? E 5 já está na forma inteira. O próximo. A fração é 10 quartos. Como que faz? 10 quartos. Pega o 10 e divide por 4. Muito bem. Quem vezes 4 chega perto do 10 sem passar? 2. 2 vezes 4, 8. 10 que tira 8, sobra? Não tem mais ninguém para baixar. Automaticamente você coloca uma vírgula. E depois que você colocou uma vez a vírgula, todo o resto vem acompanhado do quê? Todo o resto vem acompanhado de um 0 à sua direita. Certo? Tinha esquecido disso, hein? Quem vezes 4 dá 20? 5. 20 que tira 20, 0. Então 10 quartos em decimais fica 2,5. Menos 6 décimos. Menos 6 décimos. Eu já sei que a resposta é negativa. Aí eu só faço 6 dividido por 10. Certo? Quem vezes 10 dá perto do 6 sem passar? 0, que 1 vai dar 10, vai passar, né? 0 vezes 10 dá 0. 6 que tira 0 dá 6. Tem mais alguém para baixar? Põe uma vírgula. Automaticamente aparece um 0 aqui. 60. Quem vezes 10 dá 60 ou chega perto? 6. Dá 60. 0 que tira 0, 0. 6 que tira 6, 0. Então, menos 6 décimos em decimal fica menos 0,6. Próximo. 2 sextos. Quem eu divido por quem? 2 por 6. É o de cima dividido pelo de baixo. 0,3. É quem? 0,3? 3. Ah, infinito. Quem vezes 6 dá 2? É 0, chega mais perto. 2 que tira 0 dá 2. Não tem ninguém para baixar. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 6 dá perto do 20 sem passar? 3. 3 vezes 6 dá? 16. 18.
18 que tira 20 sobra 2. Como é resto? Quem vem do lado ali agora? O 0. Por quê? Porque já tem a vírgula. Quem vezes 6 dá 20? 18 vai dar É o 3, dá 18. Deu uma dízima periódica. Como que eu escrevo essa dízima periódica? Tem duas maneiras. 0,333. Quantos 3 eu quiser pôr, depois eu coloco 3 pontinhos. ou coisinha em cima. Isso, ou 0,3 com um traço em cima. 3 na sombra. É o 3 na sombra, segundo o João Pedro Pereira. Ele inventou essa. O 3 na sombra. O próximo. Menos 83.300 avos. Então vamos lá. Como que eu faço essa divisão? Deixa eu apagar aqui esse monte de conta que tem aqui já. Quem dividiu por quem ali? Quem dividiu por quem? 83 por 300. 83 dividido por 300. É isso? E agora? Será que vai dar um número exato com vírgula? 83 dividido por 300. Eu já sei que a resposta vai ser o quê? Negativa, né? Quem vezes 300 chega perto do 83? 0, porque 1 vai passar. 83 menos 0 continua sendo 83. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. 3 vezes 300 dá 900. Passou, né? Então quem que vai ser? 2. 2 vezes 0, 0. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm que responder na lata, não tem que ficar na dúvida não. Se errar não tem importância. Esse 83.300 avos é um número racional ou irracional? Racional. Por que ele é racional? Porque ele tem fim. Porque ele é uma fração. Se ele é uma fração, ele é racional. O irracional não dá para representar de fração, tá bom? Uma vez eu errei uma prova dessa no concurso. Um número lá que eu fui dividir, não tinha fim a divisão deles. Aí eu falei que era irracional. Mas na verdade toda fração é racional. Aí ele tinha 12 casas depois da vírgula, aí começava a repetir. Imagina no concurso fazendo divisão na mão. A hora que eu cheguei na 8ª casa e já vi que não repetia, achei que era irracional. Mas eu não sabia dessa propriedade. Se ele é fração, ele é racional. Tá bom? Fração com número inteiro em cima, número inteiro embaixo. Continuando. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. 0 que tira 0, 0. 3 que tira 0, 3. 8 que tira 6, 2. 230. Como é resto, já vem um 0 aqui acompanhado. Quem vezes 300 chega perto de 2.300? Se fosse 3 vezes 6, dava 18. 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. Falei errado. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, vai passar, né? 3 vezes 8 dá 24, então é o 7. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 3, 21. 0 que tira 0, 0, 0 que tira 0, 0, 3 que tira 1, 2, 2 que tira 0, 0. Como tem vírgula, automaticamente vem um 0 aqui. Quem vezes 300 chega perto de 2.000? 7 deu 2.100, então 1 a menos que o 7, 6. Vai dar 1.800. Sobrou 200. Como tem a vírgula, aumenta 1, 0. Quem vezes 3? 6 de novo. Vai dar 1.800 de novo. Vai sobrar 200 de novo. O que perceberam aqui? Dízima periódica. Como que eu represento então com a sombra? Menos 0,276 tracinho em cima. Só em cima do 6, né? Por que é só em cima do 6? Porque ele é o período que se repete infinitamente. Certo? E o último, 45/13. Como que eu faço? 45 dividido por 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 5 que tira 9 não dá, empresta do vizinho. 15 que tira 9, 6. 3 que tira 3, 0. Não tem mais ninguém para baixar, põe uma vírgula, aparece um 0. 4, se eu for fazer 5 vai passar, né? Vai dar 65, então é 4.
4 vezes 3, 12. Foi o 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. 60 que tira 52 dá 8. Como já tem a vírgula, aumenta um 0. Quem agora? Vamos tentar o 7. 7 vezes 3, 21. Subiu 2. 7 vezes 1, 7. Com 2 que subiu, passou. Não pode ser 7 então. Quem que vai ser então? 6. Seis vezes 3, 18. Subiu 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1 subiu 7. Ué, o que eu tava fazendo aqui? Tô bloqueando aqui, né? Nossa, agora me perdi tudo aqui. Vou fazer calculadora que eu me perdi e tá acabando a aula. 45 dividido por 13. Olha. Meu Deus do céu, é uma dízima periódica, é um número irracional. Vamos achar o período? 4, 6, 1, 5, 3, 8. Ó, esse é o período. Que daí começa a repetir. 4, 6, 1, 5, 8. Então a dízima periódica seria 3, 4, 6, 1, 5, 3, 8. Tracinho em cima de tudo isso que ficou azul. Tá bom? Subindo a letra bonitinha para vocês. Olha lá. 5 inteiros. 2,5 menos 0,6, 0,333 é 6, né? Tá errado aqui, né? Quantos que eu tinha feito de hoje? Qual? Tá certo? Ah, tá certo. Aqui. E ó o trenzão aqui, ó. Nesse aqui você pode copiar só isso aqui, ó. Até aqui. Isso aqui você pode apagar. Tá bom? E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Lição de casa. Faça a próxima página da apostila de vocês. Tô brincando. Daria para mandar, mas não vou pedir ainda, tá? Enquanto isso não tiver a apostila de vocês, a gente vai fazendo a lição na aula, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Tchau, tchau. Quem precisa fazer o registro, faça. Aproveita que não bater no sinal.